Fala aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais um Na Mesa e hoje diferente. Hoje sem o Pastor Lipão por aqui. É verdade. Essa bancada que tá um pouquinho diferente, a gente mexeu. Mas fica com o teu coração tranquilo que daqui a pouco ele tá de volta. E hoje estou muito empolgado para a nossa conversa de hoje. E tô com os meus dois amigos pastores aqui, pastor Gustavo Caipres. E aí? Como é que tá Lucas? esse pós-conferência? Cara, pois é, não sei quando que esse episódio tá saindo. Talvez tenha saído 2 semanas, talvez tenha saído 2 meses. Na conferência foram gravados vários episódios, né? Mas, cara, querendo ou não, nós estamos ainda em 2025 e estamos no 2025 pós-conferência. Sim. E, cara, é sempre muito bom esse pós-conferência, né? Creio que a conferência é um tempo de ânimo, de renovo, de alinhamento, de derramar de visão. E a gente já tem vindo há alguns anos em conferências que uma constrói o tema da outra. Uhum. E, querendo ou não, agora a gente falou sobre discipulado e a consequência disso é a igreja, né? Discípulos, fazem outros. Isso junta um bando que se torna uma congregação, uma igreja, um agrupamento de pessoas. E a próxima conferência sobre isso. Então a gente está agora nesse meio termo, né, entre uma e outra. Mas, cara, muito encorajado e animado demais, cara. Foi bom demais a conferência. Foi muito bom. E também tá com a gente aqui direto da Europa, pastor Eloy. Um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Eloy, tá bem? Tudo certo? Muito bem, cara. Esses dias aqui no Brasil têm sido maravilhosos de recarregar o ânimo, recarregar as baterias. Tô bem empolgado para voltar para lá, para a Europa, Portugal, minha casa, minha igreja, meus irmãos. E também tô só pela conferência lá em Portugal também, né? Pois verdade, né, cara? A gente tem lá e tô com o coração queimando, assim, pra viver esse tema, principalmente, né? Com o pessoal lá. Enfim, tô bem animado. Daqui uns dias eu volto pro meu lugar, mas foi muito bom, está sendo muito bom aqui Eloy, no depois Brasil. de 3, 4 anos sem vir com a família toda? Eu faria 2 anos agora. Mas a Maria, as crianças ali... O Sebastião nunca tinha vindo pra cá, né? O Sebastião entrou como turista aqui, né? Ele tá visitando o país, porque ele é um português, né? A Beca não, a Beca é brasileira, tá aí. Então a Beca, a Maria, elas não voltavam... Ia fazer 3 anos que não voltavam aqui, né? Caraca. Então a gente veio e agora a gente volta, eu acho que em 2028, talvez. Porque tem um baby a caminho. É verdade. E essa logística não é tão fácil assim, né? Tão simples. É verdade. Mas enfim... Deus é bom. Mas que bom ter você aqui. E hoje, gente, o assunto é muito legal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar melhor. Mas antes de eu chamar a vinheta, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, colocar aqui nos comentários, enfim, se você curtiu, enfim. E marcar a gente lá no Instagram, reposta lá, pra gente conseguir ter mais alcance, tá bom? Então, vamos embora, bater esse papo. Roda a vinheta aí pra nós. Vamos lá. Gente, a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho bem legal, bem importante. E aí, só para vocês entenderem o contexto, daqui a pouco o Eloy se apresenta já. O Gu também recentemente esteve lá lá em Londres, fazendo o primeiro culto no Londres. Mas eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre a realidade da igreja, da fé, né? Hoje na Europa, né? E aí eu queria, enfim, dar a largada, aí começando pelo Eloy, que já está há 3 anos lá. E depois o Gu pode acrescentar também com as idas dele, que eu acho que é a segunda vez que tu vai pra lá, né? Uma primeira vez tu foi na conferência lá e essa outra fazer o culto. Mas, Eloy, como que tem sido, cara, assim, essa experiência pra ti de plantar a igreja lá, de viver a fé cristã lá, né? Eu queria aqui poder dar um super espaço, a gente tava conversando aqui antes de começar, pra você falar, claro, como que foi a chegada e tudo, mas queria muito que a gente focasse muito nessa primeira pergunta, como que tá sendo essa experiência, como é que foi, enfim, compartilha um pouco com a gente aí. Legal, cara. Assim, eu não sou um mestre, né, em missões transculturais, mas sim, já aprendi algumas coisas, já pude visualizar algumas coisas. É bem interessante quando a gente sai do Brasil, porque a gente sai com várias falas das pessoas. Você vai para um continente frio, você vai para... Pessoas lá são fechadas, e aí você vai juntando um monte de fala de um monte de gente, e você chega lá e, cara, você começa a viver a tua vida, e ao longo do tempo vai percebendo essas nuances diferentes, assim, né? É bem interessante, cara. Eu, particularmente, amo viver em Portugal, amo viver na Europa.
e amo o desafio. Legal. Porque se no Brasil a gente tem uma fluidez da fé, um background muito grande construído a respeito da fé cristã evangélica, lá na Europa não existe isso. E é interessante, curioso e engraçado você viver num país que as pessoas, quando você fala assim, você vai no mercado e passa lá tuas compras, e quando você vai se despedir da pessoa que te atendeu, você fala, Deus te abençoe. Cara, e isso assim, a pessoa te olhar assim do tipo, como se ela tivesse visto um ET Sério? na tua frente, sabe? Que loucura. Então você vai percebendo essas nuances assim, né? As pessoas não falam graças a Deus. Poucas falam graças a Deus. E coisas banais, assim, coisas pequenas, né? Você vai percebendo isso na cultura, né? Você vai vendo que há uma escassez disso, desses elementos da fé, há uma escassez do nome de Jesus, há uma escassez de igrejas, há uma escassez, não há nem mesmo uma cultura, uma subcultura cristã evangélica no país, não há um background da fé cristã evangélica lá, há um catolicismo em declínio e praticamente cultural no país, porque é muito pequeno o catolicismo praticante lá, mesmo em Portugal, né? Então você vai olhando assim e vê que você está numa realidade que é uma realidade, como diz o termo, né, secular mesmo, assim. Uma realidade onde as pessoas não buscam a religião, não buscam a fé, mas em contrapartida são sedentas por Deus. Olha só. Estão procurando Jesus, mas não sabem, na verdade, o que estão procurando. E isso é a lacuna onde nós podemos atuar, e tem sido maravilhoso projetar a igreja lá, sonhar com a igreja lá. Eu discipulo hoje um português mesmo, crente, ama Jesus. Minha esposa discipula a esposa dele, nós temos um grupo pequeno a partir deles. Já vivemos mais de um ano um estudo bíblico no estúdio de tatuagem deles, no centro do Porto, com jovens portugueses descrentes. E é incrível essa experiência de participar ali e ver a sede, sabe? De poucas inserções que eu fiz a respeito da palavra de Deus lá nesses encontros, e você vê como isso vai de encontro ao coração deles. Então, é isso, sabe? Viver lá essas duas realidades, assim, né? Uma falta de background cristão evangélico muito grande, ao mesmo tempo uma sede muito grande, uma oportunidade para a igreja, assim, gigantesca. Hoje, se tratando de igreja evangélica lá, a gente tem alguma denominação, óbvio que não precisa falar, mas o nome, mas assim, que é uma grande igreja, que tem feito algum trabalho, assim, óbvio que deve ter igrejas que fazem trabalho relevante lá, mas que, cara, alguma que se assemelha, assim, o tamanho de alguma do Brasil, assim, ou é também difícil? Cara, o patamar das igrejas em geral lá, eu vou te dizer assim, vou chutar, tá? Mas, assim, não vejo igrejas que tem mais de 2.000 membros lá. Isso, estou falando de algumas poucas que tem ali mais de 1.000 membros. Ou pelo menos, não vou nem dizer membros, né? Mas frequentadores ali. Na sua imensa maioria são igrejas que vieram de fora, não são portuguesas, não nasceram em Portugal. As igrejas portuguesas são, em geral, pequenas e têm sua característica muito bem delineada, assim, né? O que Portugal está vivendo é essa importação de gente de fora. Essa importação de igrejas que já vieram dos Estados Unidos, que vêm de outros lugares, mas sobretudo e principalmente do Brasil. É um crescimento vertiginoso, assim, de igrejas brasileiras chegando nesse país. Então você percebe assim o crescimento muito por importação lá. Entendi. Até tem um relatório da Aliança Evangélica Portuguesa, e eu tive acesso a esse relatório no ano de 2023, se não me engano, e agora eles fizeram recentemente, inclusive eu cadastrei a nossa igreja nesses relatórios, e você vê assim o crescimento da igreja em Portugal a partir da importação de igrejas, sobretudo brasileiras, né? Mas as igrejas têm esse porte, assim. Mas 200, 300, 500 pessoas. Eu vou lá, vou querer ouvir o Kuipers também falando da realidade de Londres, que apesar de estar ali, né, consideravelmente próximo, mas também é uma outra realidade também. Mas, cara, ainda nesse âmbito de como tem sido a tua experiência,
tu já foi para lá como pastor, já foi para lá tendo uma caminhada de fé. A igreja, vamos falar assim, a igreja europeia, o cristão europeu, ele se comporta de forma diferente do cristão brasileiro, né? Eu sei que lá na onda lá tem um pouquinho dos dois, mas como que tu sente isso como pastor, cuidando de ovelhas brasileiras, de ovelhas portuguesas? Tu sente que existe uma diferença, assim, na fé? Sim, bastante, cara. E é muito interessante, sim, porque eu conheço tanto, naturalmente, cristãos evangélicos brasileiros e conheço cristão de verdade, discípulo de Jesus, português. E é curioso ver como eles se comportam, né? A característica, a cultura do português, assim, fica muito evidente, a cultura do brasileiro. Aí você vê, de fato, o que é cultural do brasileiro. E é muito engraçado você ver, assim, bem a cultura mesmo, né? Brasileira, portuguesa. Você vê os traços brasileiros de um cristão evangélico, você vê os traços portugueses ali, você vê o quanto, por exemplo, né, o português, ele imprime no seu jeito de ser, né? Que o português, ele é um cara, assim, que ele não tem essa curva emocional, assim. Não é uma pessoa que é o tempo todo alegre como brasileiro. Não é uma pessoa que vai te chamar imediatamente para ir na casa dele ou que vai confiar em você imediatamente. Então você vai vendo os traços do português e eles levam isso para dentro da prática de fé deles. E acaba que a liturgia de culto, a vida de igreja vai ser bem diferente da brasileira. Tem uma história de um membro da nossa igreja que tentou fazer parte de uma igreja portuguesa por 1 ano. Ele fala assim, né? Tentei fazer parte por 1 ano. Aí ele começou a frequentar essa igreja, então ele começou a estranhar que ninguém vinha falar com ele. E aí ele começou a chegar mais cedo no culto para ver se as pessoas notavam ele, iam falar com ele e inseriam ele, né? Aí ele começou a ficar mais tarde, assim, acabava o culto, ele ficava mais tempo lá, dando tempo mesmo para ver se alguém vinha falar com ele. E ele falou que passou 1 ano, foram poucas pessoas que vieram cumprimentar ele, mas nunca perguntaram o nome dele. Caraca. E nunca convidaram ele para nada, assim. Então, tipo, é um traço da cultura portuguesa que acaba ali miscigenando com a prática de igreja. E assim como o brasileiro também traz muitos traços da sua cultura para dentro da prática de fé. São culturas bíblicas, são ações bíblicas, muitas sim, muitas não, né? Esse acolhimento do brasileiro, esse calor, essa coisa do brasileiro abraçar é muito bíblico, né? Agora, tem outras coisas do brasileiro que não são bíblicas, né? E que a gente arrasta para dentro da nossa prática de fé. Então, dá para ver, assim, de modo bem claro, assim, as duas culturas, assim. E é muito interessante ver esses dois perfis coabitando, né? E isso, naturalmente, também traz um desafio para nós como igreja, né? Como é que nós vamos propor o culto para uma galera assim, né? Como é que já propor o culto? Será que a gente faz culto para brasileiro? Será que a gente faz culto para português? Será que o que a gente faz, né? Porque se fizer para português, o português é uma minoria dentro da igreja ainda hoje. O brasileiro é uma maioria. Então faz sentido fazer para o brasileiro, mas será que você não vai excluir o português, né? Então a gente tenta trabalhar sempre com os portugueses uma ideia de que, cara, isso aqui que a gente está fazendo não é porque a gente é brasileiro, a gente está fazendo isso porque a gente é cristão, porque a gente é discípulo de Jesus e vice-versa, né? Sim. Então mas é curioso, assim, ver essa divergência. Assim. Muito top. Igor, tu já tem um tempo que discipula, né? A galera que tá lá, enfim, em Londres e outros lugares também da Europa. Como é que foi pra ti, cara, essa experiência de fé, enfim, podendo estar lá, fazer um culto, deu alguns rolês ali bem legal, enfim. Compartilha um pouco pra gente qual que foram as suas impressões, o que você sentiu, sabe? Cara, legal. Enfim, realmente eu não moro na Europa, né? Não moro na Inglaterra, não moro em Londres, então não tenho experiência de vida de estar lá, mas eu tô acompanhando já eles há 2 anos, por meio de discipulado, por meio de feedback que eles passam da realidade deles lá. E, obviamente, por estar discipulando eles, eu também pesquiso, leio, escuto outros pastores, outras referências, podcasts, pessoas que estão lá vivendo o ministério para poder, de alguma maneira, pastorear e conduzir da melhor maneira possível os nossos membros que estão lá, né? Dito isso, cara, olhando para a realidade da Inglaterra,
É bem interessante porque é uma realidade diferente histórica de Portugal. Então, Portugal, Espanha não passaram por uma reforma protestante, por exemplo. Sim. A Inglaterra passou pela reforma protestante, passou por vários movimentos protestantes muito fortes já historicamente falando. Então, por exemplo, não é... Hoje, na Inglaterra, nós temos percebido, e outros pastores que estão servindo lá têm percebido uma chama acesa, quase que uma espécie de um avivamento sendo vivido lá naquela nação. Por exemplo, há poucos anos atrás, ali pós-pandemia, existia uma porcentagem de mais ou menos 3% de pessoas da geração Z, que seriam pessoas hoje que nasceram ali em 1992, 94, até 2010, 2009, mais ou menos. Então, mais ou menos 3% dessas pessoas buscavam uma igreja cristã, protestante, evangélica. Isso pós-pandemia já, ali 2021. Hoje, 2025, esse número já foi para quase 20%. Então, você vê que é uma crescente muito considerável, levando em consideração uma realidade europeia pós-cristã, em termos de não se importar mais com o cristianismo, e totalmente secularizada, bem como o pastor Eloy também já pôde expor aqui, né? Então, o que eu quero dizer dentro dessa realidade? Que, historicamente, a Inglaterra, ela passou por movimentos de avivamento, passou pela reforma inglesa, pela reforma depois puritana, que trouxe um peso ainda maior de doutrina reformada, de doutrina protestante para a igreja anglicana, que inicialmente tinha sido uma reforma muito mais política e, enfim, de preferências ali do rei e tudo mais, mas que depois se desenvolveu numa reforma realmente religiosa e que produziu grandes movimentos como o puritanismo, como os grandes avivamentos do século XVIII dos ingleses, né? John Wesley, George Whitefield, depois, mais para frente, Charles Spurgeon, enfim, tantos e tantos ministros, pregadores, né? Se tu pega assim e pensa o quanto que a própria Inglaterra enviou de missionários por todo o mundo, o que eu quero dizer com isso, né? Que, diferente do movimento evangélico protestante de Portugal ou da Espanha, a Inglaterra passou por períodos históricos onde isso foi muito forte na nação. Agora, igual a Portugal, Espanha, e agora a gente pega a restante da Europa, ela vem de um grande período de uma morte da fé, de uma morte da realidade do crer em Deus. Muito por uma revolta, em um primeiro momento, por uma frustração com a igreja, por uma frustração com a esperança e com a fé, né? As duas grandes guerras, enfim, todo um contexto europeu nesse sentido. E agora, de igual forma, se tu pega a Inglaterra, se tu pega a Alemanha, muito parecido com a Inglaterra nesse termo de ter passado por reformas, ter uma influência protestante muito forte, ter morrido totalmente e hoje está se revivendo e tendo um avivamento. Então, hoje a gente percebe que há sim um desejo muito grande pela fé, e pela fé cristã, de maneira específica, né? E por um desenvolvimento dela. Então, as novas gerações na Inglaterra, elas não são mais novas gerações, óbvio, né? Aqui eu não estou falando, por exemplo, do muçulmano, de uma nova geração, que desse, obviamente, não é aberto ali para a fé cristã, né? Mas estou falando assim do inglês mesmo, das pessoas que estão lá secularizadas, sem fé, sem crença. Essas pessoas têm, assim, aquela curiosidade em entender, né? E aí você pega Londres, especificamente falando, que é diferente do interior da Inglaterra, porque o interior da Inglaterra não tem uma influência tão grande de imigração, né? Mas Londres mesmo é totalmente miscigenado, imigrante de tudo que é lugar, tudo que é contexto do mundo. Então, quem está lá em Londres tem uma abertura até para aspectos culturais da fé, que não se impõe tanto necessariamente a cultura inglesa sobre a fé, embora por um certo sentido também, né? Mas você vai ver, por exemplo, nosso primeiro culto lá. Cara, a gente tinha italiano, indiano, paquistanês, filipino, português, espanhol, inglês, britânico, irlandês e brasileiro. No contexto de ser Londres ali, que acabar recebendo vários lugares, se dá essa oportunidade. Exatamente. Então, aí Londres especificamente falando, embora exista uma cultura histórica muito forte, por ser tão miscigenado hoje também, se tem uma abertura, inclusive, para igrejas de fora também. Tanto que daí é bem legal isso, porque mesmo tendo esse histórico local de igrejas fortes, do puritanismo, dos movimentos de avivamento, mesmo tendo um contexto local do país forte, protestante, cristão, ainda assim hoje também existe essa, não diria dependência, mas eu diria abertura para que de fora venha influências para plantação de igreja, para fé e para reavivar esse contexto na sociedade, né? Existem sim
pastores, crentes, muitos, né, locais que são britânicos, ingleses, que realmente são discípulos de Jesus, obviamente existe, mas a gente percebe, assim, em vários e vários dos movimentos da nossa geração, assim, naquele país, que tem muita influência de fora sendo colocada lá, e eles estão abertos para isso, inclusive, de certa maneira, sedentos por isso, né? Portugal se vale muito do que está acontecendo no Brasil, assim, né? Acho que são dois movimentos, assim, né? Essa coisa meio, tipo assim... as pessoas parece que descobriram nas últimas gerações, assim, essa parada de viver fora, morar fora, emigrar. Tá tudo muito mais fácil, naturalmente. Sim. As portas estão abertas. Então, pessoal, isso é um movimento que está acontecendo nos dias de hoje, né? As pessoas vão morar em outros países mesmo. Acho que o fator... global, assim, até a evolução aí das redes sociais, o crescimento das redes sociais, foi fazendo as pessoas enxergarem que é possível essas aventuras que outrora era uma parada assim muito, tipo assim, quem ia morar fora era uma coisa muito pontual, assim, né? Hoje qualquer família cogita, poxa, vamos mudar para Portugal, vamos mudar para Irlanda, vamos mudar para os Estados Unidos, sei lá. Então tem esse movimento da imigração e tem o movimento de que no Brasil está acontecendo algo e que o Brasil acaba sendo um exportador e para a Europa, o Portugal acaba sendo a porta de entrada principal, assim, pela questão da língua, né? Então dá para ver notavelmente em Portugal que o número de igrejas cresce assombrosamente, o número de cristãos da nação está crescendo assombrosamente, mas, assim, imigrantes e muito se valendo do que está acontecendo no Brasil e dessa popularização da imigração nesse sentido, né? Quando a gente escuta... Né? Eu vim antes de ser da onda, eu fazia parte de uma outra denominação que aí, enfim, muito focado em fazer missão por vários lugares. E a gente sempre ouviu isso, né, cara? A Europa é um lugar frio, né? Assim, como é que se diz, cara? Cemitério de pastores. Isso, como eu ouvi essa palavra aí, né? E aí, cara, e aí, poxa, e foi muito louco porque eu não cheguei a olhar se o Lipão postou alguma coisa, enfim. Mas, por exemplo, chocou muita gente, até me procuraram pra falar sobre o posto de Lipão, pô, na igreja lá em Londres, que viraram um café. Sim. É a própria igreja onde a gente fez nosso culto lá, que acabou abrindo para outros eventos, enfim. A gente vê, e eu não sei se é essa a realidade de Portugal, se não, se as igrejas de fato são igrejas, ainda que históricas, mas continuam sendo. Mas por que vocês acham que se dá? Obviamente, a secularização cresceu muito e a fé foi ficando de lado. Mas, assim, o que vocês acham que se dá? Por que você acha que se dá isso, sabe? Essa fala, tu estando lá, passou esse tempo lá. O que você acha que a galera considera a Europa um lugar frio, assim? Pô, esqueceram Deus, é porque já viveu alguma coisa, não viveu hoje mais, enfim. O que você acha que se dá isso? Cara, eu vou dar aqui alguns palpites, meu, né? Pode dar, pastor, fica à vontade. Eu acho que o que se viveu no sentido missionário, tô falando de Portugal, assim, né? Que eu já vi e percebo, é que eu acho que Portugal, talvez outras nações, há algumas décadas atrás, talvez na década anterior, sei lá, algum tempo atrás, houve o envio de pessoas para o trabalho missionário, mas, assim, um contingente muito pequeno de pessoas, um despreparo em relação a isso, uma falta de entendimento claro do que é, de fato, fazer missões. Acho que a junção dessas coisas faz com que pessoas saiam, por exemplo, do Brasil para ir para uma nação como Portugal, tentar algo lá, não conseguir ter um insucesso e meio que popularizar essa fala de, tipo assim, cemitério de missionários, cemitério de pastores. Já ouvi falar, por exemplo, cemitério de casamentos. É fato, né? Você sai de uma nação, vamos dizer assim, próspera no aspecto da fé, como o Brasil. Você vai para um lugar onde há uma grande escassez, onde menos de 5% da população é cristã evangélica. Você vai para um país, uma herança católica gigantesca, que não tem história, como o Kuipers falou, dentro do aspecto protestante. Tem uma história grande nesse aspecto. E é natural que você vai ter um desafio colossal, né? E
que vai exigir um plantio, uma paciência, uma estruturação e um investimento que é diferenciado. Então, não é a curto prazo que as coisas acontecem. Então, eu dou meu palpite. Acho que as pessoas tentaram colher algo a curto prazo e não tiveram sucesso. E muitos missionários voltaram para o Brasil frustrados, alguns desviados. E eu acho que isso meio que criou esse estigma, sabe? E eu cheguei lá e ouvi de algumas pessoas, tal, da igreja, de outras pessoas, assim, do meio cristão, essa frase, sabe? Mas para mim, no meu coração, nunca entrou e eu não conseguia dizer amém para algo nesse sentido, né? Primeiro que você coloca Deus, você limita a Deus, né? Já tem esse grave problema. E segundo que, cara, na minha experiência, e eu vejo outras igrejas tendo boas experiências lá, eu acho que o bom preparo, o bom entendimento do que é fazer missões, que é plantar igreja, com uma solidez, né, de envio, de investimento, eu acho que isso trouxe uma nova cara. Entendi. Porque de fato, cara, as pessoas estão sedentas naquele lugar. Mas se você vai mandar um Joãozinho lá sozinho pra passar uma temporada, né? Ficar lá converter as pessoas e não... Enfim, aí é complicado. Eu acho que o despreparo e a falta de uma mentalidade missional clara, eu acho que contribuiu para esse estigma aí. Sim. Louco. Cara, o que eu penso assim também, né? Que quando a gente fala muito sobre secularismo, a gente já usou essa palavra aqui algumas vezes, né? Por exemplo, o secularismo não necessariamente é ateísmo, mas é a irrelevância da fé. Então, tipo assim, não... Porque quando a gente pensa em ateu, a gente pensa muito naquilo de, tipo assim, aquele cara que é militante contra, eu tenho que provar que Deus não existe, eu tenho que humilhar a fé. Mas, cara, muita gente tá, tipo assim... E daí a fé? Tipo, não importa a fé, não tem por que nem se preocupar. Não é que eu tenho que negar, mas eu nem levo em conta. Porque quando eu pego pra negar alguma coisa, né? Cara, eu tenho que primeiro valorizar aquilo, eu tenho que entender, estudar, falar, negar, bater, brigar. Mas, tipo assim, é tão irrelevante, tipo, é uma coisinha lá da história, assim como tem os contos celtas, assim como tem a mitologia de lá, tem também essa historinha aí que, beleza, foi responsável por algumas coisas aqui no nosso continente, foi responsável por explorar meio mundo e tudo mais e tal, mas, cara, é irrelevante. Então, a irrelevância na cabeça não necessariamente é ateísmo, mas é um não levar em consideração aquilo, né? Só que daí qual que é o ponto? Por exemplo, a gente tava lá, né? A gente passou aquela semana com o pastor de pão lá, inclusive. Aí a gente ia tomar um café. E aí a gente tinha uns folderzinhos que a gente fez para convidar pro culto. Nosso culto lá foi bilíngue, então a ideia era convidar tanto brasileiro, português, quanto qualquer outra pessoa que sabe falar inglês, que tá lá, britânico ou outros imigrantes, né? E aí a gente tava tomando um café e tava lá, via atendente, alguma coisa do tipo... E pegava, entregava o folder e convidava ela, né? Explicava e tal. Aí é muito interessante, cara, essa questão da curiosidade, né? Porque, por exemplo, eu vivo a minha vida nem levando em consideração se existe ou não um Deus. Não é que eu tô negando a Deus, não, é que eu nem levo em consideração. Sim. Então, essa questão do Deus te abençoe e tal, eu nem levo em consideração, nem passa. Aí, quando tu fala assim, a gente vai ter um culto, a gente tá começando uma church aqui, né? Aí, na nossa cabeça, até de linguajar, né? Pô, igreja. Igreja, necessariamente, é óbvio que é uma igreja cristã, né? Aí a resposta que muitos nos retornavam era... Tá, mas vocês estão começando uma church, mas é uma Christian church? Daí, pra mim, as primeiras vezes que me perguntaram isso, não fazia sentido essa pergunta. Porque é óbvio que é uma igreja cristã. Como não vai ser uma igreja cristã? Daí, depois eu comecei a entender, não, pode ser, na cabeça deles, tipo, church pode ser qualquer agrupamento, talvez, ou junção, porque eles nem entendem muito a realidade da fé, né? O linguajar da fé. Foi se perdendo as definições, assim, né? Então poderia ser, sei lá, um ajuntamento de muçulmano, um ajuntamento de hindu, um ajuntamento de qualquer judeu, de qualquer outra coisa. Entendi que é uma cristã, legal. Aí teve o culto. Pô, no culto foi lá as pessoas, né, também de outros países. Aí, de repente, tipo, não, tu ia perguntar opinião pra indiana, pra paquistanesa. Não, foi muito legal e tal. Daí a primeira grande coisa já, que pra nós é, tipo, né, normal. Pô, vocês cantam num ambiente religioso sem ser um canto litúrgico do tipo aquele... ou alguma coisa de um gongo, sabe? Tipo, vocês fazem música. Pô, isso já assustou. Aí, pô, vocês estão falando que Jesus morreu por mim? Pô, isso também já é uma outra coisa louca. Aí a gente fez cena no culto, vocês cantam músicas num ambiente religioso dizendo que Jesus morreu por mim e isso me leva a comer um pão e tomar um suco de uva. Tipo,
cara, sabe? que pra nós e pra é tão gente, óbvio, tipo né? assim, cara, tipo, é tudo tão normal, implícito, tá ligado? Na verdade, né? Tem isso é uma coisa que a gente percebe. O Caio vai perceber isso cada vez mais e eu percebo assim, né? Como a nossa vivência de fé, ela tem uma prática de coisas que estão muito implícitas em nós, assim, sabe? E que às vezes a gente tem que explicar o básico do básico do básico. Isso é o fato de não existir um background, né? Tipo, você vai ter que explicar o básico do básico. O Bruno Colonetti, quando ele esteve no Japão, quando ele voltou, ele falou isso, né? Que lá ele conversou com algumas pessoas que não sabem quem é Jesus. Elas não sabem. Tipo, aí teve um cara que ele acabou fazendo amizade, que ele teve um contato com Jesus, assim, num livro de história, quando ele era, tipo assim, ensino fundamental. Então, assim, não sabem, tipo assim, não fazem a mínima ideia. Sim. Então, isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente sai... Acho que pode acabar entrando nesse erro ali, né? Sim. Às vezes o brasileiro sai daqui, na ideia de fazer missão lá, achando que se ele gritar na praça, Jesus te ama, faz alguma diferença, quando não faz. Né? É que, cara, as nossas pontes de contato para evangelizar no Brasil já carregam um background cristão para muita coisa. Então, a gente consegue fazer pontes de contato já dentro do contexto semântico da fé. Mas, às vezes, lá, tipo, cara, nem existe o contexto, não existe nada. Só, né, tem que ser o básico do básico do básico. Então, isso é muito, muito interessante, sim. Que loucura, né, gente? E aí... olhando para os desafios, agora vamos falar dos desafios, né? Tem desafios, obviamente, que todo pastor enfrenta na plantação de uma igreja, no pastoreio, porque, afinal de contas, lá tem imigrante, então tu vai acabar esbarrando com brasileiro, com os dilemas do Brasil aqui também. Mas o que vocês considerariam, assim, os maiores dilemas, dificuldades que se tem para plantar uma igreja, né? Nessa realidade que é completamente diferente. E, bom, uma coisa que a gente viu aqui já de cara é que leva tempo, né? Talvez, por exemplo, para você que está nos assistindo, sabe aquele ponto de pregação, aquela reuniãozinha de oração que abre na garagem de casa e daqui a pouco já está com 100 pessoas, daqui a pouco já vai para o espaço. Talvez não aconteça da mesma forma lá, né? Talvez seja um caminho diferente. Qual que são os maiores desafios assim que tu enfrentou, Eloy, que tu viveu? E, Caipres, talvez tu já tenha, talvez, olhado e falar, cara, isso aqui vai ser um desafio, enfim. Sim. O que vocês têm visto aí? Só um detalhe, né? A gente chegou lá e procurou um contabilista, que é a pessoa que poderia nos ajudar lá com algumas questões, e também um advogado contabilista, ambos para tentar abrir a igreja juridicamente, enfim, de modo formal, abrir a igreja. E eles falaram assim, cara, a gente não sabe como é que abre igreja aqui, não sei que caminho tomar. A legislação que não prevê abertura de igreja. Porque abrir igreja para nós é uma coisa, tipo assim, tem muito a ver com o catolicismo e tal, um processo assim muito... Então, pra tu ter noção de que a gente teve problema até para abrir a igreja lá, sabe, formalmente, né? Mas enfim, voltando ali nos desafios, né? Eu vou pensar aqui um desafio, sim, que é o desafio de você... por exemplo, a gente nasceu lá em Portugal, a Onda Dura nasceu em Portugal, com a predominância de brasileiros. E, assim, seria muito difícil ser diferente. Pelo fato de a Onda Dura ser uma igreja que muitos já esperavam chegar lá. Tanto é que a gente já tinha um trabalho online com um grupo relativamente grande de pessoas lá. Então, quando a gente chega, a gente se estabelece com essa galera, né? Então, um grande desafio é isso não se tornar um gueto apartado da sociedade. Da sociedade, assim, né? Da vida social lá, né? E não se tornar um gueto fechado onde você vive tudo enclausurado entre, né, na comunidade dos brasileiros. Isso é um grande desafio, porque isso vai tocar muito, por exemplo, na motivação de muita gente em imigrar, que basicamente é usufruir das coisas boas que aquele lugar tem para oferecer, mas não ofertar as coisas boas que nós temos e poderíamos ofertar. Só que isso vai no contrassenso do que é ser um cristão. Sim. Inclusive, eu preguei isso ano passado na conferência lá em Portugal. Preguei também nos Estados Unidos, mas para nós em Portugal faz muito sentido, que foi essa coisa de nós não sermos um parasita em Portugal, né? E só extrairmos o que aquele lugar pode nos dar de bom, mas nós sermos abençoadores daquele lugar, certo?
porque afinal nós carregamos uma mensagem poderosa, a mensagem do evangelho. Só que isso exigirá de nós que a gente, vamos dizer assim, que nós os tornemos portugueses. Pelo menos naquilo que a gente come, pelo menos na forma como nós nos comunicamos, absorvendo muitos traços e comportamentos que eles têm, respeitando isso, não tentando tornar Portugal um Brasil na Europa. Então, acho que existe um conjunto de ações que a gente precisa tomar para que a gente possa conversar, porque é nesse diálogo com a sociedade que o evangelho é transmitido, né? Que ele vai ser transmitido, sim, por meio de palavras, óbvio, mas, cara, é aquela coisa, né? Quando um secular, ele olha para a forma como nós vivemos e olhando para a forma como nós vivemos, ele recebe uma justificativa muito bem embasada, aquilo certamente vai causar alguma coisa nele. Então, acho que o poder da comunidade que vive os valores do reino de Deus e não os valores brasileiros, mas os valores do reino de Deus, essa comunidade começa a pregar e começa a mostrar para as pessoas, e aí o evangelho ele vem sendo pregado a partir disso, e nós acreditamos muito nessa abordagem num lugar como esse. Então, acho que assim, o tempo, as coisas não acontecem do dia para a noite, o desafio de se relacionar com o brasileiro, enfim, não se fechar no gueto, mas começar a viver naquele país, começar a fazer comércio com as pessoas de lá, começar a abraçar o que é de lá. Eu creio que é o grande desafio, pelo menos para nós como uma igreja formada basicamente por imigrantes, né? Então esse é um grande desafio na plantação de igreja. Cara, eu acho assim, quando a gente pensa, o pensar igreja também, o que a gente tem de compreensão do que é igreja, né? Porque, por exemplo, falando agora de processos práticos para iniciar uma plantação de uma igreja num novo país, né? Eu acho que sempre o desafio cultural vai ser um desafio, né? Se aqui no Brasil, né, para nós plantarmos uma igreja no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste, já são tantas culturas diferentes que demonstram seus desafios culturais, que a gente tem que estar aberto para se comunicar, para entender, para fazer pontes, etc. Então, fora também. Então, acho que o desafio cultural sempre vai ser um desafio, inclusive lá na Europa. Junto com isso, aí desafio logístico e financeiro do sustento da missão. Porque, por exemplo, uma coisa, né? É óbvio, né? Nós na Onda cremos numa igreja de discípulos que fazem discípulos. Nós não cremos numa igreja do evento, né? Então a gente não está plantando, vamos plantar a Onda Dura Londres. A gente não está alugando uma casa de show e fazendo um mega culto todo mês com um baita investimento de centenas e centenas de milhas e colocando um monte de dinheiro lá e fazendo isso, aquilo, e para ter sempre um grande show, dizendo que isso é a nossa igreja sendo plantada. Não, a gente está fazendo discípulos, a gente está indo de boca em boca, de casa em casa, tendo grupos pequenos, fazendo discípulos. Então isso já é a igreja. Agora, é claro que existe alguns passos do amadurecimento e desenvolvimento dessa igreja enquanto instituição também no país, que envolve questões jurídicas, legais, envolve questões financeiras. E aí isso, por ser em outros países, é também um desafio de se plantar uma igreja na Europa. Não tem como negar que não é um desafio, né? Talvez daqui a 10, 20, 30, 50 anos, nós como denominação ainda mais maduros, ainda mais estruturados, vamos ter assim um punch inicial de plantação ainda mais forte, né, por todo mundo, e a gente crê que Deus está nos levando a isso, inclusive. Mas hoje, né, inclusive as primeiras que nós temos vivido envolvem sim muito esse desafio logístico, jurídico, etc, e financeiro, né? Então isso é também um desafio. Agora, falando em relação à sociedade onde a gente quer chegar e estar, eu acho que assim vai ter os desafios culturais, etc, como eu já mencionei, mas eu creio que existe sim uma relevância muito grande das igrejas serem plantadas nesses lugares, né? Se a gente observa hoje,
Por exemplo, vou pegar o contexto da Inglaterra, né, que é o que eu tenho mais estudado e visto, né? Cara, é muito impressionante, tá? Inclusive, eu trouxe, né, nessa última viagem um livro junto, que foi lançado esse ano, só tem em inglês, então, o livro, que é God is an Englishman, né? Deus é um homem inglês, né? E a tese desse livro não é um cristão que escreveu, é um sociólogo, antropólogo inglês, britânico, que ele escreve o quanto que a sociedade britânica, o homem britânico, né, o cidadão britânico, dependeu do cristianismo para a lei, para a cultura, para a sociedade, para a organização do conjunto de organização social mesmo, para as definições de certo e errado da sociedade, para como a sociedade se desenvolveu até hoje. E aí a tese dele, o livro é dividido em duas partes. Três partes. A primeira parte seria o como foi importante o processo histórico. Segunda parte, o quanto que hoje tirar o cristianismo do desenvolvimento da sociedade inglesa tem gerado um problemão para a sociedade inglesa. E a terceiro bloco é o quanto que retomar a influência cristã dentro da sociedade vai ser positivo pro país em várias questões. E o cara não é cristão, por exemplo, quem escreve esse livro. E aí, se tu pega outros cientistas, ateus, inclusive, do Reino Unido, defendendo hoje o que eu não defendo, que é um protestantismo cultural, mas dizendo que seria muito bom ter a influência protestante na sociedade, mesmo que Deus não exista. Mas seria muito bom isso. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que, cara, se mesmo no meio acadêmico, ateu, fora da religião, se percebe uma influência, e influência que eu estou dizendo assim, de realmente influenciar, impactar a sociedade que o cristianismo traz, quem dirá então no fazer discípulos, em ter pessoas que realmente são discípulos de Jesus, sendo moldados, sendo transformados, influenciando então as suas áreas de atuação na sociedade, né? Então eu creio que mesmo e apesar dos desafios, há sim, porque a gente tem esse preconceito às vezes, né? É uma sociedade de primeiro mundo, mais desenvolvida, mais isso, mais aquilo. Cara, é tão carente quanto e tão necessário quanto, e vai influenciar muito ter, sim, crentes lá, a igreja lá e a fé cristã pujante lá. Isso é muito legal, né? porque a gente ouve até um certo... Eu acho isso muita viagem, assim, né? Mas meio que se criou um estereótipo de onde se é uma terra fértil para se fazer missão, né? Por exemplo, a gente pega, vamos supor, a África, o continente africano, enfim, o continente, em outros lugares que são, talvez, com uma outra realidade de vida, não nem falar mais pobre, né? Porque a gente vai entender o que é pobreza, né? Mas, enfim, com um outro aspecto, assim. E aí as pessoas, muitas vezes, não... Como vocês falaram, cara, existe um povo lá que tá faminto por conhecer Jesus, né? Sim. Que precisa disso, né? Cara, e isso é bem legal que o Kuipers falou, porque eu tive essa experiência quando nós iniciamos esse estudo bíblico com o nosso amigo Hugo lá, português, sua esposa Andréia. Eles nos procuraram, me procuraram e tal, a gente começou. E ele começou a convidar as pessoas, assim, que ele tinha relacionamento, amigos, conhecidos e tal. E era muito interessante o movimento desses jovens, a maioria não, né? Todos, na verdade, jovens na casa dos 20 e tantos anos. E eles, assim, procurando alguma coisa relacionada à Bíblia, a palavra de Deus, principalmente por saber, de alguma forma, saber que a Bíblia traz um lado mais conservador da vida. Então, assim, como uma resposta a um progressismo que eles estavam rejeitando, estavam procurando alguma linha de pensamento, de prática mais conservadora, para ser como se fosse o remédio para esse progressismo que eles estavam vendo na sociedade e não estavam gostando, e estavam rejeitando, né? Estavam procurando uma linha de pensamento mais conservador. E é muito interessante porque eu percebi isso. Não necessariamente eles estavam ali por alguma coisa meio, tipo assim, espiritual, mas, assim, procurando uma resposta, um remédio para uma sociedade que, na visão deles, doente por essa desconstrução progressista. Eles estavam procurando ali isso na Bíblia. E aí, claro, né? Eles traziam diversas questões, assim, né? Uma menina uma vez me perguntou: pastor, olha só a pergunta dela. Eu vou pro inferno se por um acaso eu acabar sendo violentada por alguém, engravidar e abortar esse bebê?
Olha a Quantas pergunta camadas, né? com várias camadas, né? Aí primeiro eu respondi para ela a questão ali de céu e inferno, né? Então já trouxe um entendimento de salvação para ela. E depois a questão mais ética ali, moral, na verdade, né? A questão mais moral a respeito do aborto. Até uma questão mais pastoral em relação a, tipo assim, o que seria feito com ela, qual seria o procedimento com ela e tal. Enfim. Mas você percebe, assim, são questões... tipo assim, tá uma pauta aí, né? Sim. Aborto, sabe? E eles procurando, então, né, na palavra de Deus, ou pelo menos nessa reunião ali, algum tipo de resposta, algum tipo de linha mais conservadora como um remédio para aquilo que eles estavam vendo na sociedade, assim, né? Sim. Então, acho que calha muito naquilo que o Kuipers trouxe aqui, né? Cara, e assim, ó, sobre essa pergunta que tu fez, ou colocação, né? Cara, o que eu penso, assim, que a gente tem que cuidar muito com o que nós definimos como ambiente necessário para Deus atuar ou não. Como se a gente fosse juiz de dizer quem merece ou não ouvir o evangelho e tal. E isso desde a coisa mais básica, que é tipo assim, eu não gosto de você ou eu gosto de você, então não gosto, não ouve, gosto, vou pregar. Até coisas como a sociedade como um todo, né? Porque, cara, olha como que na minha visão isso denuncia até a nossa fé ao dizer isso. Não, cara, não tem por que plantar uma igreja lá, porque lá tem boa educação, tem segurança, boa qualidade de vida, as pessoas são justas, não tem corrupção no governo. Tipo assim... Tá, cara, mas então quer dizer que pregar o evangelho... Quer dizer que o evangelho é pra isso, é pra essa vida, isso, tá ligado? Quer dizer que o evangelho é um remédio pra uma sociedade melhor. É isso que tu crê que é o evangelho, então. Aí só tem que pregar o evangelho onde a sociedade tá corrupta, onde tem criminalidade, onde não tem... Ali já não precisa do evangelho, porque esse Deus que eu creio só é um Deus para melhorar um pouco ou tentar ajustar a sociedade. Não tem outra dimensão esse Deus. Você entende como é que diminui quem Deus é, inclusive, né? Esse tipo de argumento e de fala. Então, acho que é bem perigoso ir por essa linha, sabe? Show de bola. E aí eu acho que agora, até entrando num aspecto, a gente caminhando para a reta final, mas também queria ouvir assim, cara, que conselho ou direção você daria, uma vez que esse podcast, enfim, existe várias pessoas hoje, bem como tu falou, né, que talvez tenha esse desejo no coração, né, de ir para lá, de ir para morar, né, de ir para, enfim, plantar uma igreja, enfim. Acho que conselho tu daria para um jovem, enfim, para uma família que está disposto a viver isso, né, essa mudança. Primeiro, talvez para uma pessoa que está indo querendo viver alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito importante também a gente ressaltar aqui. Acho que alguns podcasts atrás a gente falou sobre isso. Que, embora seja uma nação que já é muito evoluída e já tem um certo sucesso em algumas coisas, cara, não adianta. Se tu tens um BO aqui no Brasil, meu querido, não adianta, tu pode ir lá pro Polo Norte que o BO vai contigo. Então, assim, a gente condiciona o ambiente, a nossa melhora como pessoa, ou a nossa melhora, enfim, como família, né? E não tem nada a ver. Você vai mudar de casa, você vai mudar de carro, você vai mudar de trabalho. Se você não conhecer a Jesus, de fato, verdadeiramente, e não viver como discípulo dele, você não vai conseguir ter transformação. Agora, tem pessoas que têm esse desejo, né? De querer ir e tal. O que você diria, assim, para essas pessoas, enfim... E aí depois eu também quero ouvir que vocês talvez encorajem essa galera que tem, enfim, com o desejo de plantar a igreja, enfim. Cara, a primeira coisa, não precisa falar que foi Deus que te enviou. Não precisa falar que você teve uma palavra, que a irmã orou por você, impôs as mãos. Não precisa, cara. Se você quer ir morar em Portugal ou na Europa ou em Londres, vá, meu irmão. Só vai. Não precisa dizer, não precisa espiritualizar a tua mudança, entende? Agora, se você é um cristão, tem desejo de morar no outro país, e tá tudo bem, tá tudo certo. Vá, mas seja um cristão lá, entende? Assim, o que eu mais vi, cara, não é que eu mais vi, mas o que eu muito vi é gente, não, pastor, eu vim debaixo de uma palavra, sempre isso, né? Vim debaixo de uma palavra. Aí chega na igreja, tal, ok, cara, dá 6 meses... A pessoa nem aparece na igreja. Tô trabalhando demais. Não dá, não posso, isso e aquilo. Pô, mas não vê debaixo de uma palavra, né? Você está desobedecendo a Deus.
Enfim, cara, eu acho que uma primeira coisa, não precisa espiritualizar a tua mudança, não precisa espiritualizar, né, o teu processo de imigração. Se você tem vontade, desejo, você quer, você gosta, você tá afim, vá, mas seja um discípulo de Jesus lá, né? Então esse é um primeiro conselho, né? Enfim, não sei se o Kuipers quer colocar aí alguma... Porque, tipo assim, também tem essa questão, né? Eu vou pra lá porque eu quero plantar a igreja e ser um missionário. Ou eu vou pra lá porque eu quero ser uma pessoa comum. Mas daí entra o ponto, né? A gente crê que todo cristão é um missionário. É óbvio que vai ter diferença. É óbvio que vai ter diferença entre aquele que vai para se dedicar de uma maneira integral para uma obra de plantação de uma igreja e aquele que vai a trabalho, que vai a estudo. Só que é uma desonra a Deus, inclusive, você... Assim, ó, se você ainda coloca na equação o ter uma palavra, aí que não dá pra entender mesmo o você chegar no lugar e então não, cara, dar a vida por aquilo. Porque tu tá literalmente dizendo assim, não, cara, eu vim pra cá por uma palavra, cheguei aqui por uma palavra, me sustento aqui por uma palavra, mas eu não vivo essa palavra, não vivo aquilo. Legal no país. Então, tipo assim, não, tá ligado? Tipo, não faz fecha, sentido. Né? Quer ver um outro perfil, cara? É o perfil do eu sou missionário. Sou missionário. Deus me enviou, sou missionário. Mas assim, não consegue se submeter, não consegue fazer parte de uma igreja. Quer ser o missionário bicho solto, assim, né? Não quer ter ligação e não quer estar amarrado com ninguém, assim, com nenhuma igreja, com nenhum pastoreio. E mais, né? Que é o investimento da igreja, né? Quer ser sustentado pela igreja sem ter sido enviado por uma igreja. Não quer se submeter, enfim, esse tipo de missionário não serve para nada lá em Portugal, lá na Europa ou em qualquer outro canto do mundo, né? E só uma para fechar aqui, uma coisa que até o Lucas falou e eu acho extremamente importante: não se condicionar pelo ambiente, né? Se a coisa não tá, o teu casamento não tá bem aqui, sabe o que vai acontecer quando você chegar lá em Portugal, lá em Londres ou em qualquer outro lugar na Europa, ou seja lá onde for? Sabe o que vai acontecer? Os problemas do teu casamento vão se tornar 10 vezes mais... Ele vai ficar ainda mais evidente, ele vai se potencializar. Então, assim, não ache que mudar de país vai resolver os teus problemas. Porque a falta de saudabilidade, seja no casamento, seja na vida profissional, financeira, seja na vida espiritual, qualquer área da tua vida, se você está se mudando do Brasil para algum outro lugar... achando que a mudança vai resolver os teus problemas ou colocar as coisas no lugar, pelo contrário, meu irmão, isso vai se potencializar, as dificuldades vão se potencializar e você é um grande candidato a bater e voltar. Entende? Então, preste muita atenção nesse processo de imigração, de troca de país, porque isso não é brincadeira. Se você atrapalhar, mas eu tive uma pessoa muito próxima de mim, da minha família, que aconteceu exatamente isso, cara. Ele... tinha vários problemas aqui no Brasil, enfim, muitos da pessoa dele e tal. E ele idealizou, ia sair para Portugal, e aí minha vida vai mudar e não sei o quê, enfim, e aí acaba que e isso também tem que ter muito cuidado, porque eu conversar com o Eloy hoje, e o Eloy que já está há 3 anos lá, já se estabeleceu lá, enfim... é diferente de alguém que tá indo agora pra lá, de alguém que vai chegar lá, é diferente. E ele teve muito contato com gente que já tava há anos, entendeu? E aí, enfim, ele chegou lá, viu que não era nada fácil, que era muito difícil, que não se ganha dinheiro assim, como as pessoas falam, tu não fica rico do dia pra noite. E aí ele bateu e voltou, cara. Ele não aguentou, enfim, e voltou. Então, isso é muito real, né? Porque às vezes as pessoas têm esse desejo, né, de, não, eu quero ir, ou enfim... E também pode ter um desejinho ali no coração de que lá vai ser melhor, né? E não adianta, cara. Assim, de fato, é um bom país, né? A gente sabe disso. Assim como Londres, mas não adianta. E se você não vai com o teu coração certo, e aí com a tua fé também bem certa e edificada, se chegar lá também, rapidamente você pode desviar da fé, né? Então é um bom balcão. Talvez você até possa passar por uma lua de mel da mudança, assim, do tipo, aquela fase bem inicialzinha mesmo, que tu ainda tem dinheiro guardado. Tá no Airbnb, né? Que tu tá como um turista ainda, basicamente, né? Tipo, vai comendo, vai...
mas uma hora vai bater a porta da realidade. E às vezes bate muito mais rápido, né? Porque eu ainda né, não me mudei, não moro em outro lugar, mas em contato com várias pessoas que estão, às vezes a pessoa tinha expectativa de que essa realidade fosse demorar 1 ano para bater, e bateu, às vezes, cara, na segunda semana da pessoa no país, tá ligado? Então, tipo assim, tem que ter noção de que só a mudança já é um desafio muito grande, e somar isso com outros desafios e crises já internas é problemático. Mas, assim, de forma bem prática, cara, para quem tem esse desejo, eu também diria assim, ó, você não precisa ser um PhD e tal, comprar 70 livros, não tem nada disso. Mas, assim, no mínimo, se informe, né, sobre o lugar que você está indo, sobre a cultura. Nem que seja vendo vídeo no YouTube sobre como é o lugar, sobre a opinião das pessoas sobre o lugar. Mas, tipo, não chega assim de paraquedas. Se informe um pouco, pense, converse talvez com quem já está lá. Se não é um país como Portugal, que você já vai ter a língua, estude a língua do lugar. No mínimo o inglês, né? No mínimo o inglês. Eu tô indo para a Alemanha. Se tu tem o inglês, já vai te ajudar muito, mas se um dia tu quer estar realmente inserido na sociedade, tu vai ter que falar alemão. Na Espanha, tu vai ter que falar espanhol. Na Itália, tu vai ter que falar italiano. Mas assim, se tu não sabe ainda pra onde tu quer ir, mas tu tem no coração o desejo de ir pra algum lugar, estude inglês, então, que vai ser bom em todo lugar que tu for, pelo menos vai te ajudar. Ainda mais se tu tem esse sentimento de, não, cara, eu quero ser um missionário transcultural, eu quero ir pra outro país e tal. Inglês tu tem que estudar, tu tem que aprender, tu tem que se desenvolver. Enfim, porque daí tu vai ser útil em qualquer lugar mesmo, né? Então, acho que essas duas coisas bem práticas também são importantes. E eu diria assim, cara, agora, tirando a parte da exortação, né? Trazendo a parte do encorajamento mesmo, né? Eu creio que se você tem no teu coração, né, essa chama, esse desejo de imigrar, cara, você tem algumas igrejas nascendo e outras estabelecidas da nossa denominação da Onda Dura. Por exemplo, na Europa, temos também Estados Unidos. Se Deus quiser, em mais tempo teremos mais, né? Mas, de fato, é preciso, assim, né? A proporção de pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, pela proporção de gente que é portadora dessa mensagem, é muito desigual, assim. Então, quanto mais discípulos de Jesus que amam a Jesus e que tem essa chama da imigração no coração e tem, digamos assim, tem a oportunidade de fazer isso, né? Às vezes é descendente, né? Por exemplo, uma nacionalidade. Acho que é muito válido você dar uma pesquisada aí nos teus antepassados, aí, nos teus parentes recentes, avô, bisavô, se você não tem, né, direito a algum tipo de nacionalidade, seja europeia, seja de algum outro lugar. Eu acho bem importante porque abre portas nesse processo, mas se você tem no teu coração o desejo de imigrar para ser uma bênção de Deus nesses lugares, cara, as portas estão escancaradas para você e tua família. Mas como o Kuipers falou, né, vá se munindo daquilo que é necessário. Eu arriscaria dizer assim, contrate uma consultoria de gente que está atualizado. Por exemplo, Portugal é um lugar onde a legislação é uma hoje, sei lá se ano que vem vai ser a mesma coisa, as coisas mudam, a pauta de imigração e de entrada nos países da Europa é uma pauta assim, das principais, por exemplo, para decidir um voto. Então, assim, a imigração é um assunto sério para eles, por isso eles estão o tempo todo revendo essas coisas, essas legislações. Então, é importante que você esteja bem antenado em relação a isso, para que você não seja surpreendido, porque tem gente que vende tudo às vezes. Tem gente que, cara, larga emprego, vende tudo que tem, pega aquele dinheiro e migra e, cara, às vezes você está jogando fora a construção de 10 anos, 20 anos de vida por causa de uma coisa que você não se preparou. Isso é muito sério. Uma imigração, mas, assim, eu encorajo demais. Até sobre o encorajamento, tu me lembrou de um ponto muito importante. Gente, isso é maravilhoso, tá? Não agora falando sobre necessariamente essa espiritualização não saudável, do tipo assim, eu quero tomar uma decisão, eu boto na conta de Deus, porque se der errado é culpa de Deus, se der certo, enfim, às vezes vou até me esquecer de Deus. Mas não só sobre isso, mas falando sério mesmo, assim, nós como discípulos de Cristo, nós como, né, membros do corpo de Cristo, nós temos diferentes dons, diferentes habilidades, diferentes capacidades e diferentes destinos também que Deus vai nos dar.
E, por exemplo, algo que desde a minha adolescência me pega muito é o fato de que eu tenho um amigo meu que assim, é um grande amigo meu desde o início da adolescência, assim, da infância, cristão também. Eu fui padrinho dele, ele foi meu padrinho. E eu lembro que conversando com ele sempre tinha em mente assim, cara, eu quero ficar nessa cidade para sempre. E eu, desde a adolescência, falava, cara, eu nunca quero ficar nessa cidade para sempre. Eu quero ir por todo mundo, eu quero fazer missão de todo lugar. E os dois queriam servir a Deus, os dois queriam discipular, os dois queriam pregar, ajudar, servir. Mas ele queria ficar lá e eu queria sair de lá. E, tipo assim, inclusive isso, então, é algo que, se tá no teu coração, use isso pra glória de Deus, sabe? Cara, se eu tenho vontade de ir pra outro país, então vá pra outro país pra glória de Deus, pra ajudar numa plantação de igreja, enfim, né? Pra servir ao Senhor. Amém, cara. Muito bom esse papo. Obrigado aí por esse... Dá pra gente ficar aqui um bom tempo, mas enfim... você que nos acompanha aqui também, muito bom. Deus abençoe vocês, então. Isso aí, gente. Obrigado, Eloy. Obrigado, Gu. Até o próximo Na Mesa. Valeu. Valeu.